Estamos de volta, pela graça de Deus, na apresentação do programa Fé Perfeita, que propõe o Evangelho de Jesus Cristo restaurado pelo ministério de um profeta para este tempo do fim. No nosso programa de ontem, eu fiz menção a algumas profecias e não sou político, estou completamente à parte de todo o sistema político, mas apenas manifestei a minha visão como pregador, como estudante da Bíblia, sobre este grande equívoco em que as pessoas depositam a fé em um homem como se ele pudesse resolver os problemas mundiais. Ainda que resolva o problema financeiro do mundo, o problema moral e o problema espiritual estão a milhões de quilômetros de serem resolvidos. Isto porque não se pode mudar o papel, o que já está profetizado, o conteúdo profético que está inserido nas páginas da Bíblia Sagrada. A profecia é que o sujo vai ser mais sujo e que o santo vai ser mais santo. A profecia é que estes dias seriam dias tenebrosos, em que não haveria luz, seria densas escuridão. E eu quero lembrar a você que, como homem, desejo ao presidente americano ou a qualquer líder político do mundo que ele seja bem-sucedido, porque se ele for bem-sucedido em seu governo, em seus programas, por certo a população, o povo se beneficiará, mas estou consciente que nenhum deles está se movendo ou se preocupando com o lado espiritual das pessoas e com o lado moral da nação. Você vê, quando se discute determinados assuntos, a primeira posição de um presidente é: nós somos um país laico, nós não estamos comprometidos com a religião. Por um certo lado, a independência do governo nessa área, ela é necessária, mas a Constituição, por exemplo, dos Estados Unidos, ainda foi, e é a mesma Constituição de mais de 200 anos, que foi promulgada baseada nos princípios da Bíblia Sagrada. E eu quero afirmar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Apesar de leis complementares mudarem completamente, não é, o sentido e doutrinarem determinadas coisas que estão na Constituição como base, nós entendemos perfeitamente que os governos vão se adaptando às mudanças em que a sociedade vem praticando, e todo mundo termina neste patamar. A bem da verdade, gostaria que a moral fosse melhor. A bem da verdade, gostaria que o povo tivesse temor de Deus, porque haveria respeito. As autoridades não teriam os problemas que estão enfrentando, nós não teríamos o desmando, eu não sei se posso chamar de delinquência juvenil ou de pais delinquentes, porque isto vai depender da formação do caráter das crianças, e isto não está sendo passado, nem mesmo preocupado. Talvez a preocupação da mãe e do pai está focada apenas em dar uma boa roupa de marca, de grife para o filho, e dar a ele um bom estudo e uma boa alimentação, e isto é louvável, mas isto não é tudo, porque a formação interior
não se adquire nos colégios, muito pelo contrário, todo mundo sabe, não se pode tapar o sol com a peneira, que são nos colégios aonde estão sendo distribuídos preservativos para os jovens. Por quê? Porque se aquele fosse um lugar saudável, isso não estaria acontecendo ali. É porque aquilo se torna um lugar de apoio para a prostituição e para drogas e para tantas outras finalidades espúrias, enquanto pais estão pensando que seus filhos estão aprendendo, não é? Dentro dos colégios, aprendendo outras coisas. Amigo telespectador, essas são realidades que nós estamos vendo. Bem que eu gostaria que tudo fosse diferente. Se dependesse da minha visão, do meu gosto, do meu esforço, nós teríamos uma sociedade muito mais justa, muito mais equilibrada, e eu estou dizendo isto, que estou aqui através deste programa, colaborando diretamente com as autoridades constituídas para eliminar problemas com a saúde, ou seja, se as pessoas têm temor de Deus e seguem o que eu estou pregando, olha, o índice de contaminação de AIDS seria 0, viu? Se as pessoas seguissem o que eu estou pregando, nós não teríamos nenhum problema com divórcios, com filhos que seriam criados sem pais, viu? Eu quero dizer a você que nós estamos contribuindo e muito, não teríamos drogados, criminosos, nenhuma sorte de desonestos. E os lares seriam edificados conforme o padrão da Bíblia Sagrada, porque o grande problema da sociedade é que se ausentou do padrão de Deus. E então, quando cai na desgraça, lembra-se de Deus apenas de maneira muito hipócrita, porque depois que os benefícios são feitos, olha, eu vou viver minha vida da minha maneira, eu acho que foi bom, mas agora é do meu jeito. É isso que eu estou tentando dizer através desse programa. Quando eu disse que, se o povo americano pudessem ter sido agradecido pelo privilégio que eles tiveram de ser uma nação forte e prestassem a Deus toda a reverência e todo o respeito, muitas coisas seriam diferentes. Aquela poderia ser a nação exemplo para as outras nações do mundo. Isto é uma verdade. Mas eu quero ler aqui nas Escrituras, nosso programa chama-se Fé Perfeita, estou falando sobre fé, e você não pode falar sobre fé sem voltar para a Bíblia, porque você precisa ter uma coisa onde você estabeleça a sua crença. E você não pode falar sobre fé sem pensar em Deus. E você não pode falar sobre fé sem pensar num homem que é símbolo da fé nas Escrituras, é chamado de o pai da fé, que é o patriarca Abraão. E Abraão, ele, no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele é chamado para sair da terra de Ur dos Caldeus. Ora, tudo que está escrito e está figurado na vida de Abraão é um símbolo do que Deus faria com as gerações posteriores, com aqueles que seriam chamados por ele, e que a figura de Abraão seria o retrato falado da vida destes personagens que viriam ao longo da história da humanidade. Então Abraão é chamado para deixar a terra de Ur e ir peregrinar numa terra que Deus ia mostrar. E que deixasse para trás seus parentes e os hábitos da terra onde ele nascera e onde ele fora criado. Então, isso não precisa nem de comentário. Deus está chamando você, não propriamente para se desligar da sua família. Apesar de Jesus ter dito, aquele que não deixar pai e mãe
marido, mulher, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Deixar quer dizer não é separar, mas deixar as ideologias, os princípios, a maneira de ser e viver. Se sua mãe, se seu pai, se seu marido, se seu parente não quer viver para Deus, deixe ele para trás, viva você. Se alguém quer ser injusto, seja justo você. Se alguém não quer ter temor de Deus, tenha temor de Deus você. Isto é o princípio do chamamento de Abraão. Apesar de Deus dizer, deixe para trás sua terra e seus parentes, Abraão ainda levou consigo Ló e também seu pai, que morre logo em seguida. Mas o grande problema de Abraão vai ser Ló. E o grande problema não é nem Ló, é a desobediência por ter levado consigo alguma coisa. Eu sei que eu tenho, você tem, já cometemos, todos nós os humanos cometemos muitos enganos e muitos erros, e nos arrependemos e dizemos, se eu tivesse dado ouvido ao aviso de Deus, muita coisa seria evitada em nossa vida. Então, nós caminhamos com Abraão e no capítulo 12 ainda, Abraão, mesmo indo com sua esposa para a terra que Deus ia mostrar, ainda vai ao Egito. Ora, amigo telespectador, qualquer estudante da Bíblia vai ver que o Egito, dentro da simbologia das Escrituras, representa duas coisas. Representa o mundo e sua opressão. A princípio, luzes e fantasias. Depois, espinhos e lágrimas, sofrimentos e dores. Esta é a representação do Egito nas Escrituras. Segundo, do lado espiritual, o Egito representa um sistema denominacional que mantém cativa a vida das pessoas e elas não pertencem a Cristo e nem vivem para si, vivem para um sistema religioso. Esta é a grande figura do sistema denominacional. Deus chamando um homem para sair de um hábito e ele agora descendo para peregrinar no Egito. Ou seja, Deus diz, deixa estes hábitos desta terra e dos seus parentes para trás e ele vai buscar outros. Não, Deus queria Abraão separado, porque Deus é segregacionista, ele é separatista, ele não mistura. Ele começa separando água, separando a luz das trevas, separando, porque Deus sempre quer as coisas separadas. E em outras palavras, eu estou dizendo, Deus quer seu povo completamente separado das influências deste mundo. No capítulo 13, você vai ver que quando Abraão desce ao Egito, ele traz consigo, dentro da sua bagagem, junto consigo, da maneira mais inocente que as pessoas às vezes não percebem, que certas atitudes que você toma na vida, depois tem um preço tão alto e você não lembra que um enredo chega a você sem que você perceba. Na caminhada do Egito de volta às suas peregrinações, Abraão traz consigo uma moça egípcia para ser a criada de sua esposa Sara. Ora, mas parece que estava tudo bem, a moça era bonita, a moça, quem sabe, habilidosa. Lá na frente você vai ver a egípcia Agar aparecer, mas é produto de uma desobediência de Abraão, porque quando ele vai ao Egito, ele acaba mentindo. Quando você está fora do seu lugar, você acabará fazendo coisas que vão bater contra a sua própria consciência e contra a natureza de Deus e você vai estar em problemas. Abraão acaba mentindo, depois ele volta do Egito e traz consigo agora uma coisa
uma herança que nunca, jamais poderá ser apagada da história da humanidade. Estou falando de Agar, que mais tarde vai dar um filho para Abraão, e você vai ver que as duas sementes de Abraão, Isaque e Ismael, se confrontarão durante toda a história da vida. Aí estão os árabes, o mundo árabe contra Israel. Aí está os palestinos guerreando contra Israel o tempo todo. Esta é uma consequência. Eu quero dizer para você que passos mal dados na vida te farão sofrer o resto da sua vida, viu? Há coisas que nunca, jamais se consertarão aqui deste lado da vida. Quando você, por exemplo, tem um casamento mal feito, olha, divórcio não vai ser solução. Você terá problemas e esta marca te acompanhará para o resto da vida. Este foi o caso de Abraão. Então, Abraão trouxe consigo a moça, ia tudo bem. Então, quando ele volta, Ló se separa de Abraão, parece que o problema vai acabar, mas não acaba, porque quando você desobedece a Deus, você vai ter sempre aquele problema, você vai ter ainda que ver Abraão vir socorrer Ló, você vai ver que Abraão ficou consternado quando Deus disse que ia destruir Sodoma por causa de Ló. E assim você vai ver na história bíblica que um homem que faz uma coisa que Deus diz para ele não fazer, aquilo sempre será um problema para a vida dele. Então, no capítulo 14, no capítulo 15, depois que Abraão vai socorrer Ló, você vai ver no capítulo 15 que Deus veio a Abraão, disse que Abraão, ele era o escudo de Abraão e que ele era o grande galardão de Abraão. Então, Abraão fala com Deus sobre não ter filhos. E agora, aqui está um homem recebendo uma promessa para gerar um filho já na sua velhice, seus 70 e tantos anos de idade. E Abraão tinha a sua esposa, que era um pouco mais jovem, mas também não tinha mais nem prazer com Abraão, não tinha mais nem contato físico. Ela era uma mulher com 65 anos e suas veias de leite haviam se secado. E esta mulher, depois de transcorrer 11 anos que Deus havia dito para Abraão que ele ia ter um filho, ela então tem um plano e parece que este plano seria a solução. Quero dizer a você, quando Deus te disser uma coisa, não importe quantos anos vão se passar. Deus irá cumprir sua palavra. Você não tem que criar nenhum programa paralelo. Este é o mal da igreja moderna. Eles querem evangelizar o mundo usando as mesmas coisas que o mundo está usando. E isto só gera filhos bastardos. Isto vai gerar problemas. Nós temos uma igreja pervertida, mundana, sabe, desprovida de características espirituais, estão sendo levadas por emoções, por sensações, por brincadeiras, por festas, viu? Por alguma coisa de ordem social, mas nada de espiritualidade. Pastor, mas eu fui no culto, me arrepiei, chorei. Isto é emoção. Isto nunca quis dizer que é espiritualidade. Espiritualidade é uma pessoa que é sensível ao Espírito de Deus, que na sua subconsciência, qualquer coisa que vai sair da sua boca que fere a Deus, ela é reprovada e ela não fala. Qualquer ação que ela vai praticar e ela sensivelmente capta que aquilo não é da vontade de Deus, ela para. Isto é ser uma pessoa sensível ao Espírito Santo. Ela está pronta para ouvir
Deus falar com ela. Não é se arrepiar, não é pular, é gritar. Tudo isso tem seu lugar, é bom, faz parte, nós somos humanos. Um homem que não se emociona está morto, mas não é isto que deve ser o princípio que norteia a sua vida e principalmente a sua fé. Então, o fato é que a Sara fez um plano, e o plano parecia ser bom. Chamou aquela moça egípcia para se deitar com Abraão. Olha aqui, se Abraão nunca tivesse ido ao Egito, ele nunca teria aquela escrava. E hoje nós não teríamos a guerra entre Israel e os palestinos. Não, não teríamos. Mas aqui ainda estamos já quase na era do milênio. Muitos 1000 anos já se transcorreram, milênios se passaram e o problema continua. Ações, passos e decisões contrárias à palavra de Deus estarão no seu calcanhar durante toda a tua existência. É melhor ficar com aquilo que Deus tem falado. Você se livra dos problemas. Tenha paciência para esperar em Deus. Não tenha um plano paralelo. A igreja seria a igreja de Jesus Cristo hoje se ela não tivesse ido ao Egito, ou seja, se misturado com o mundo. E você diz, ela não é a igreja de Jesus Cristo? Absolutamente não. Vamos aqui então tomar o exemplo de Sara e Abraão. E o Abraão então foi chamado por sua mulher Sarai e convencido a se deitar com a egípcia. E o que aconteceu? E ele se deitou, e parece que deu certo, e nasceu o menino. E o Abraão estava feliz, e a Sara também, mas agora os problemas vão começar. A egípcia não quer mais se submeter à sua senhora. Quando você toma algo do mundo, preste atenção, o diabo porá o pé no seu pescoço. Ele terá todo o direito de ficar ali. Ele sabe que você está na contramão de Deus. E agora você vai ter que suportá-lo. Muitas pessoas, vou falar uma coisa meia chocante, convida Deus para sair de suas casas, convida não, expulsa. E convida o diabo para tomar posse de suas vidas. Viu? Eu estou dizendo isto porque é verdade. Quando você rejeita o conselho da Bíblia e aceita o conselho destas artistas de novela ou destes pastores e pregadores e padres pervertidos e aceita uma modernidade que está contrária às Escrituras, você está convidando o diabo para dirigir seus negócios, e sua vida e sua família. As lágrimas e as decepções e as vergonhas virão, e você terá que conviver com elas e depois então passar um óleo de peroba na face, fazer de conta que vai muito bem e comer este pirão de sebo, viu? Que você próprio cozinhou, preparou com as suas próprias mãos. É melhor virar as costas para o mundo. É melhor não ter coisas do mundo. Estou falando do padrão da Agar, do que você ter problemas amanhã. Você acha que a igreja vive hoje a grande vitória que a Bíblia propõe? Não. Satanás entrou dentro da igreja cristã, evangélica. Ele deita e rola, ele mandou rock, eles aceitam, eles mandam samba, eles aceitam, manda mulheres seminuas, aceitam, tem que ir para a praia de biquíni, aceita, tem que ter adultérios, aceita, tem que ter namoros promíscuos, sujos, e a igreja aceita, e tem que ter festinhas e entretenimentos para os jovens, e a igreja aceita, quem manda é o diabo. Viu? Aonde está? Mas por quê? Porque a igreja foi no Egito buscar a Agar. Agora aguenta esta situação.
E aí políticos entram na época da política e faz campanhas e depois mandam e desmandam. Enfim, essa é a coisa que você está vendo hoje aí na religião. Eu não tenho mais tempo para seguir, eu já fui chamado para parar, mas eu vou voltar no próximo programa para continuar com este simbolismo da vida de Abraão no quadro moderno da sociedade e da igreja cristã dos nossos dias. É hora, sai da tua terra e da tua parentela. Não volte mais ao Egito. Você quer uma outra escritura? Sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados e não incorrer em suas pragas. O juízo virá, as consequências virão. Mas se você estiver caminhando com Deus, você verá e terá a mesma experiência de Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou. Vamos orar, porque meu tempo acabou. Pai, eu entrego esta audiência, eu entrego estas pessoas que pararam para assistir esta programação em tuas mãos. E eu estou falando estas coisas não para ser diferente, nem para ser rude, mas para beliscar a consciência do povo e despertá-los para estas verdades. Ajude, abençoe, salva. E aquele que ouve a tua voz, dê força para ele ter coragem de abandonar tudo e te seguir. E sê tu o escudo e a proteção desta família, deste lar e desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus abençoe a todos vocês que nos acompanham mais uma vez neste programa e gostaríamos de deixar aqui os nossos contatos para você solicitar gratuitamente CDs, DVDs e literaturas. Nós iremos te enviar na sua residência gratuitamente. Você pode ligar para o número 0800 722 7360. Nós temos o prazer de levar esses estudos até a sua casa para que você tenha um maior crescimento espiritual, e fazemos isso de coração gratuitamente. Você pode usar este telefone, você pode também enviar e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos enviar uma carta para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. Assista também os nossos cultos através da internet no site www.feperfeita.org.br. Aqui nós transmitimos direto de João Pessoa todas as terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã, os cultos ao vivo. Assista www.feperfeita.org.br e você também pode acompanhar 24 horas no ar a TV Fé Perfeita, com transmissão de cultos, de programas, de hinos. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo programa.